Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Quem está feliz aí por estar na casa do Pai? Amém. Aleluia. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem quer aprender a palavra de Deus aí? Amém. Aleluia. Quinta-feira, um culto de ensino, mas apesar de nós termos aqui, vamos dizer assim, que um longo sermão, eu vou ser bem objetivo nele, amém? E eu gostaria de incentivar você, quem quer aprender aqui sobre a cultura do reino de Deus? Amém. Eu quero te incentivar então você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem quer aprender e quem quer viver a cultura do reino de Deus aqui? Então, mais uma vez, eu quero direcionar você a ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sabe, algumas pessoas às vezes vêm me pedir conselho, pastor, eu gostaria de ler a Bíblia, mas eu gostaria de aprender alguma coisa. Como que o Senhor me ensina? Primeira coisa, eu indico a pessoa a ler Efésios capítulo 1 e 2, para ela saber quem ela é em Deus, porque foi Deus que se escolheu, foi Deus que te amou, você é um filho amado, você é salvo pelo amor que Ele depositou em nós por meio de Jesus. Depois eu direciono a pessoa a ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, porque aqui vai falar um pouco sobre como um cristão deve se comportar, que é o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos ficar dentro de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aí depois eu peço para a pessoa ler o Evangelho de João, e dou uma ênfase no capítulo 17, amém? Quem está me entendendo aí? Precisa recapitular ou não? Depois de ler João, o Evangelho de João, o capítulo todo, aí eu incentivo a pessoa a começar a ler Atos, porque Atos fala como nós devemos agir, porque nós aprendemos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, aí nós lemos o Evangelho de João, porque os 4 evangelhos é como se fosse uma biografia de Jesus, cada um com uma visão diferente. Eu aconselho ler o Evangelho de João, porque João é o mais amoroso, você vai ter uma visão familiar de Jesus, vendo Ele como nosso Rei, vendo Ele como Deus. E depois você lê o livro de Atos, porque o livro de Atos já fala, Atos é como a igreja deve agir. Aí, como você já leu Efésios, você já leu Mateus, você já leu João, você já leu Atos, você já vai pegar o hábito, aí você já pode continuar lendo tudo, amém? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura do reino de Deus. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó, cultura do reino de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos entender na cultura do reino de Deus, isso é o fundamento, não é por vista, é por fé. Tem alguém aí? O primeiro pilar que eu e você precisamos entender da cultura do reino de Deus é que nós não vivemos mais por vistas, nós não vivemos mais por sentimentos, nós não vivemos mais por reações mundanas, nós vivemos por fé. O justo viverá da fé.
Amém? Olha só, eu quero ler aqui o primeiro texto, irmãos. Eu só vou falando os textos, amém? Nós vamos ler um para base, depois eu vou falando os textos. Quem vai ler depois aí? Queria aconselhar os irmãos aí na quinta-feira, traz uma caneta, risca a Bíblia, ou anota, para depois você acompanhar e você estudar, amém? Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte B do versículo. Nós vamos ler a parte B do versículo. Ali depois do colchetes ali. Amém? Ou entre os colchetes. Diz assim: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Vamos todos juntos? Vamos lá. Lê aqui comigo, vamos juntos, amém? Vai lá no 3. 1, 2, 3. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Então olha só o que Jesus ele está ensinando a respeito do reino de Deus. Jesus, isso aqui é a oração mais conhecida como a oração do Pai Nosso, mas é a oração modelo, ou oração dominical, o dia que Jesus juntou com seus discípulos, e ali ele passou uma oração modelo, e ele finaliza a oração falando assim, ó: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. O reino é de quem? O reino é de quem? Só que no versículo 10, olha aqui que Jesus ele ensina a oração. Versículo 10. Olha o que Jesus ele ensina. Na oração que ele estava ensinando. Venha o teu. Isso, agora só os vivos. Venha o teu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus, ele é manifesto para todo sempre, porque teu é o reino. O poder é porque o reino de Deus é poderoso, amém? Só que ele fala: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra. Irmãos, o céu é perfeito? Sim ou não? No céu existe coisa errada? E na terra? Tem crente aqui? Então, se eu quero viver a vontade do reino, não é a minha vontade que prevalece. Olha para uma pessoa aí de canto de zóio aí e fala assim: você está entendendo? Quando eu quero viver a cultura do céu, não é mais a minha vontade que prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus, porque venha o teu reino. O reino é um domínio. Irmãos, talvez você está muito acostumado com a democracia. Aqui na terra, no governo humano, a democracia é o melhor. Mas no céu não existe democracia. No céu é teocracia. Eu vou usar um termo popular, um termo terreno. Manda quem pode. Só que Deus, ele é diferente, porque muitas vezes nós temos uma visão de reino olhando para os reinos terrenos, onde é governado por quem é falho. Mas eu quero dizer que quem governa o reino de Deus é um homem perfeito, que não tem falha.
Então a vontade dele não é igual à vontade do ser humano, porque a minha vontade, irmãos, muitas vezes, quando alguma coisa está dando errado, é desistir. A minha vontade, ou a vontade de alguns governantes, é passar o outro para trás. Talvez a vontade de um não é boa, mas a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, para eu poder viver a vontade de Deus, para eu poder viver o reino de Deus na terra, a minha vontade não vale mais, então vale a vontade de Deus. Então essa oração que nós acabamos de ler ela, na qual Jesus ele estava ensinando, venha o teu, o que vai vir? O reino de quem? O reino veio, o reino, vamos colocar assim, se manifestou em Cristo. Nós tivemos acesso a esse reino por meio de Cristo, amém? Só que aí, o conselho é, seja feita a tua. Então se eu quero viver o reino de Deus, as minhas vontades agora se tornaram secundárias. Porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. A bondade de Deus, ela é muito maior que a nossa. Irmãos, a nossa bondade, irmãos, a bondade que muitas vezes habita o nosso ser, ela é muitas vezes relacionada com a circunstância. Não, a Dilson é gente boa, pisa no calo dele. Não, o irmão Célio, quietinho na dele. A irmã Maria, sossegada. Aí você olha o irmão Leonardo, mais na dele, quietinho. Aí vai lá e pisa no pé dele, cutuca na ferida. A bondade dele vai embora rapidinho, a bondade dela vai embora rapidinha. Porque a bondade está, muitas vezes, a bondade do homem, muitas vezes está relacionado com a circunstância que ele está vivendo. Mas a bondade de Deus, irmãos, ela excede circunstâncias. A bondade de Deus, ela excede os momentos. A bondade de Deus não é circunstancial. A bondade de Deus é eterna. Então, quando o reino dele se manifesta, é muito melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. Irmãos, e olha só, a mensagem do reino de Deus, irmãos, ela vem na Bíblia antes da pregação de João Batista. Deus já vem mostrando que Ele quer fazer um reino com o seu povo, desde quando Ele faz a aliança com Abraão. Quando Moisés estava governando o povo, Deus tinha um tabernáculo, e Deus ele falava assim, ó, vocês serão o meu povo, e eu serei para vocês o seu Deus. Só que o povo não estava entendendo, porque eles ainda olhavam para o rei, lembrando de Faraó. Aí Jesus ele vem, Jesus não, começa lá em Davi. Davi foi o primeiro a chamar Deus de Pai, mostrando que o reino de Deus era manifesto em poder, só que esse Deus também era o nosso Pai. Davi lá atrás ele entendeu, e ele foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Aí vem João Batista. João Batista, quando ele começou a pregar, irmão, eu vou falar aqui, se você quiser tomar nota aí, Mateus capítulo 3, no versículo 1 e 2, João Batista começa a pregar, coloca aqui fazendo favor, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, amém, irmãos? Eu vou indo para a gente ganhar tempo, porque a partir da semana que vem, vai ter 4 quintas-feiras, que o presbítero Rodolfo vai estar aqui pregando, amém? Então eu quero concluir essa mensagem hoje.
Então olha só, naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele apareceu fazendo o quê? Pregando. E quando ele pregava, olha aqui que ele, no versículo 2, olha aqui que ele pregava. Versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. Então o próprio João Batista, ele falou assim, ó: eu estou aqui pregando, só que o cerne da minha pregação, o foco dela, a base dela é: vocês precisam se arrepender. Por que se arrepender? Porque é chegado um novo reino aí, e é o reino do céu, não é o reino da terra. Então a primeira coisa que nós entendemos, que eu já falei lá atrás, a primeira coisa, o reino dos céus, ele não é vivido por vista, ele é vivido por fé, amém? Segunda coisa, para eu poder entrar e entender no reino, eu preciso me arrepender. Não tem como eu viver o reino de Deus sem arrependimento, porque o reino de Deus, irmãos, é um reino santo. O reino de Deus é um reino puro. Então, para que eu possa viver o reino de Deus, para que eu possa viver a cultura de Deus, eu tenho que passar pelo arrependimento. A palavra arrependimento, ela tem no seu significado mudança de mente. Então a minha estrutura mental em relação àquilo que eu entendia sobre reino, na qual ele foi construído por aquilo que eu vi, não é a base da qual o reino de Deus vai se manifestar, porque o reino de Deus não é vista, é fé. E eu preciso me arrepender de tudo aquilo que talvez eu acho que é certo, para poder viver o que realmente é certo. Posso ouvir um amém? Fala assim, ó: a cultura do reino não é eu viver aquilo que eu acho que é certo, mas é eu viver o que é certo. Irmãos, viver a verdade do reino não é viver, como eu sempre digo, a verdade não é uma circunstância, a verdade não é um fato, a verdade é uma pessoa. Vocês estão me entendendo? Tem alguém me entendendo aí? A verdade não é um fato, a verdade não é uma circunstância, a verdade não é um momento, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, ele falou assim: conhecereis a verdade. Só que depois, lá no versículo 36 do Evangelho de João, ele fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando assim, ó: a verdade é o Filho, não é uma situação. Eu vou confirmar esse texto. João 14,6, Jesus Cristo vai lá e diz: eu sou o caminho e ele está falando, sou eu que sou o caminho, e sou eu que sou a verdade. Então a verdade não é um fato, a verdade não é uma circunstância, a verdade é uma pessoa. Então se eu quero viver a verdade do reino, eu tenho que viver a pessoa de Cristo. E como que eu vivo a pessoa de Cristo? Não cumprindo a minha vontade, mas cumprindo a dele. Os irmãos estão me entendendo? Está claro? Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele falou assim, ó: agora vocês têm a mente de Cristo, vocês não pensam conforme o mundo, vocês têm a mente de Cristo. O apóstolo Paulo falando assim, ó: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele está falando assim, ó: vocês são novas criaturas. Por isso que tem que passar pelo arrependimento para começar a entender a cultura. Amém? Depois ele continua falando: já não vivo mais eu. Quando ele fala, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo.
Então, quando eu quero viver o reino de Deus, eu tenho que viver uma verdade. E a verdade não é uma circunstância, a verdade é uma pessoa. E todas as vezes que eu caminho em verdade, é Cristo se manifestando em nós. Não, eu não sei se você entendeu, eu acho que você tinha que dar um glória a Deus com entendimento aí. Quando eu vivo a palavra da verdade, eu não estou simplesmente vivendo um fato, é Cristo se manifestando através de mim, porque Ele é a verdade. Amém? Irmãos, e quando eu quero viver a vontade do reino, quem quer fazer parte do reino, deve fazer a diferença na terra. E como que eu faço a diferença na terra, irmãos? Tendo o entendimento correto. Do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, depois você lê, amém? Para a gente ganhar tempo. Porque senão a gente ia ter que ler o capítulo 5, 6, 7 inteiro e não vai dar tempo. Aqui começa falando sobre as bem-aventuranças. E ele fala assim: bem-aventurado os pobres. A palavra original aqui é humus, que é a mesma de humildes ou humilhados. Então, bem-aventurados humildes no seu espírito, simples. Algumas traduções está como simples de espírito. Porque o texto fala assim, ó, porque deles é o reino dos céus. Então a cultura do reino, uma das coisas é, eu tenho que ser simples. Simplicidade é uma coisa que intriga as pessoas no século que nós vivemos, onde a vaidade tomou conta das pessoas. E Jesus, ele está ensinando a simplicidade, ele está ensinando a humildade, porque é na simplicidade, é na humildade que nós revelamos o reino de Deus. Irmãos, o mundo nos ensina a ter poder para ser respeitado. Deus nos ensina a ser simples para ser reconhecido. O mundo quer te dar poder para você ser reconhecido. Deus nos ensina a ser o simples para ser reconhecido por Ele. Irmãos, o reino de Deus é totalmente diferente do reino humano, do reino mundano. Depois ele continua falando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui ele começa falando sobre as bem-aventuranças. A partir do versículo 13, irmãos, do versículo 13 ao versículo 18, ele começa a falar que quem quer viver o reino de Deus, do versículo 13 ao versículo 18. Quem aqui quer viver a vontade de Deus? Aprender a cultura do céu. Do versículo 13 ao versículo 18, ele fala assim, ó, se vocês estiverem vivendo as bem-aventuranças, você vai ter que ser a diferença nessa terra. Você vai ter que ser sal e você vai ter que ser luz. Então eu estou fazendo de você uma nova pessoa, estou fazendo de você uma nova criatura. E essa nova criatura agora é para fazer a diferença. No mundo onde existe trevas, você vai chegar porque você é a luz. No mundo que não tem graça, que não tem sabor, quando você chega, você coloca sabor. Eu já falei aqui uma vez, tem um tempo atrás, mas eu vou falar de novo. A importância do sal. Porque aqui Jesus ele fala assim, ó, se o sal for insípido, se ele perder o valor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque quando eu falo que eu quero viver a vontade de Deus, a cultura do céu, eu tenho que fazer a diferença, porque se eu não fizer a diferença, eu não presto para nada. Quem gosta de churrasco aqui? Pensa na picanha, irmãos. Um dedo de gordura,
mal passada. A hora que você coloca ela assim, ó, em cima, ó, os irmãos tá até enxugando a boca assim. Imagina a brasa acesa, a grelha. A hora que você joga ela em cima da grelha, irmão, faz aquele tsh. Isso aí é um culto de louvor a Deus. Aí ela dá aquela mal passada. Aí a hora que você corta assim, ó. Quem já jantou aí? Ó, ninguém jantou ainda? Teve 2, 3 que jantou? Estou fazendo você sentir lombriga, né? Atiçando a lombriga. Aí vem na tábua aquela picanha, você olha e pensa comigo no ponto que você gosta. Aí você pega e põe na boca. Tá sem sal. E aí? Hã? Acabou a graça. A picanha deixou de ser picanha. Churrasco deixou de ser churrasco. Mas por que perdeu o sabor? Porque está sem? Muitas vezes, irmãos, a vida está ficando sem graça, porque os crentes perderam o sabor. Ouvi uma verdade aí. Eu e você somos a diferença nessa terra. Deus, Ele colocou a referência de sal, porque o sal dá o sabor e o sal também conserva. Irmãos, Deus só não destruiu o mundo ainda por causa dos crentes. Eu vou repetir porque eu acho que não tem crente aqui, porque ninguém deu glória a Deus. Deus só não destruiu a humanidade ainda por causa dos crentes. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia fala, se a gente pegar a comparação de Sodoma e Gomorra, Deus, Ele não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto Ló não saiu de lá, porque existia um intercessor, que era Abraão. O mundo só não foi destruído ainda, porque existem uns filhos aqui na terra, e nós temos um intercessor que é Jesus Cristo junto ao Pai. Mas só que quem quer viver o reino de dizer que eu sou luz e eu sou sal, eu tenho que fazer a diferença. Por isso que tem muito crente sendo pisado aí. Ai, pastor, aí o que estão fazendo comigo? Ah, irmão, você não sabe a raiva que eu tenho de crente melindroso. Tem gente que está rindo, né? Irmão, Deus, Ele já encheu você do Espírito Santo. Deus, Ele já encheu você de poder. Deus, Ele já encheu você de autoridade. Deus, Ele falou, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Vai e faça a diferença, porque eu sou contigo. Ah não, glorifica a Deus direito aí. Isso. Amém? Isso é viver o reino. E aí, irmãos, ele começa a falar uma coisa aqui, que existe uma contenda entre algumas pessoas, que ele começa a falar sobre a lei, e é Jesus falando sobre a lei. Esse trecho eu quero ler, eu não vou ter muito tempo nele, do versículo 17 ao versículo 20. Porque todo reino, irmãos, existe uma lei. E quando eu falo de lei, eu não estou falando de uma lei religiosa. Eu estou falando de uma lei de um reino. Talvez você nunca ouviu falar isso, porque muita gente coloca graça e lei como inimigos. Mas até na graça existe lei. Até na graça existe lei. Como assim até na graça existe lei? Daqui a pouco nós vamos ler. E eu vou te falar, a lei da graça é muito maior do que a lei mosaica.
Eu vou repetir isso porque talvez as pessoas vão entender mal o que eu estou dizendo. A lei da graça, as regras da graça, ela é muito superior à lei mosaica de Moisés. Daqui a pouco nós vamos ler. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, eu só vou ler esse texto, mas depois eu vou contextualizar, eu vou colocar você dentro dele. Amém? Vamos ler aqui para a gente ganhar tempo. Mateus 5,17 diz assim: não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, não vir destruir, mas vim cumprir. E digo a verdade, enquanto existirem céu e terra. Existe céu e terra ainda? Ele continua dizendo: de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra e o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, e ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos... Ele está falando da lei, está falando do reino dos céus. Se o reino dos céus é manifesto na graça, ele está falando que quem cumpre a lei não entrará no reino dos céus. E como que fica? Tem alguém me entendendo aí? Olha só, será o menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Porque eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Deus, ele está elevando o nível de justiça aqui. Amém? Irmãos, eu não vou ler do versículo 21 ao versículo 26, mas depois eu gostaria que você lesse. Eu só vou comentar a respeito disso, amém? Para a gente ganhar tempo aqui, que o relógio já foi embora, a hora já acabou. Aqui ele começa falando: vocês ouviram o que diziam seus antepassados? Não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus, ele eleva o nível. Jesus, ele sobe o nível de justiça. Quem quer viver o reino de Deus e a vontade de Deus e a cultura do céu aqui? Irmão, você tem que elevar o teu nível de justiça. Lá ele estava falando o seguinte, ó: se você matar, você morre. Você precisava cometer para você morrer. Jesus aqui, se você continuar lendo, ele falou assim, ó: se você simplesmente sentir raiva do teu irmão, você já cometeu um homicídio. Mas digo a vocês, versículo 22 aqui, ó: mas digo a vocês, que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer ao seu irmão raca, será levado ao tribunal. Raca é a mesma coisa que você falar assim, ó: você é um idiota, você é um imprestável, você é um imbecil. Ele está falando assim, ó: se você xingar o teu irmão, por isso que crente não pode ter palavrão na boca, porque o dia que você xinga o teu irmão, o nível de justiça foi elevado, irmão. Você vai ser condenado por aquilo que você falou. Tem alguém aí? Ou qualquer que dizer ao seu irmão louco, corre risco de ir para o inferno. Irmãos, e aqui tem várias outras coisas. Aí do versículo, eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo, do versículo 27 ao versículo 31, ele vai falar sobre fidelidade. Você deve ser fiel à sua esposa, você deve ser fiel ao seu marido, você tem que ser verdadeiro nas suas falas. Se você falou, você deve cumprir. Aí do versículo 33 ao versículo 37, ele fala sobre a conduta na falar. Você não pode ser mentiroso, você não pode jurar em falso, você não pode prometer algo que você não vai fazer. Você tem que ser honesto. Amém? Ouvi um glória a Deus aí, meio acanhado, mas eu ouvi. Do versículo 38 ao versículo 42, do versículo 38 até o versículo 42, ou se a gente for até o versículo 48, ele vai falar como deve ser o nosso comportamento.
Irmãos, esse aqui eu gostaria de ler, do versículo 38 até o versículo 48, amém? Está preparado para ouvir isso aqui? Ixi, eu vi uns 2 amém só. Quem quer viver a cultura do céu aqui? Você está preparado para viver isso aqui? Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra, no caso a esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar a sua túnica, deixe também com ele a sua capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vamos continuar? Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Irmão, isso aqui é natural no mundo. Isso aqui é natural. Irmãos, quando eu vejo um crente falar assim, ó, não gosto daquela pessoa, eu falo, isso precisa crescer ainda é imaturo. Quando eu vejo um crente falar assim, não, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, aqui não tem isso, tá? É só em outro lugar, aqui na igreja não tem. Então, quando a gente escuta alguém falando isso, eu falo assim, e ainda não vive a cultura do céu, ainda não aprendeu a viver o reino. Porque o texto aqui está nos ensinando o seguinte: mas eu digo, amem os seus inimigos. Fulano falou de mim, beleza, tem que orar por ele. Fulano quer puxar meu tapete, fazer o quê? Eu vou ter que sair de cima do tapete, porque... Vamos continuar aqui? Orem por aqueles que vos perseguem. Irmãos, vamos falar a verdade? Se a gente orar por aquele que fez mal pela gente, muita gente vai colocar no joelho no chão e falar assim, Deus, mata aquele trem. Deus, se eu pudesse. Alguns ainda falam assim, Deus, me dá paciência, porque se me der força eu mato. Deus, me dá mansidão, porque se o Senhor me der força, eu arranco o pescoço. Estou falando alguma besteira, irmãos? Tem gente rindo, né? Deus deve estar falando contigo aí. Se eu quero viver, irmãos, a vontade de Deus, o meu comportamento tem que ser diferente. Continuando aqui, versículo 44. Orem por aqueles que vos perseguem, versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos do vosso Pai que está no, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos e pecadores fazem o mesmo. E se saudarem apenas os vossos irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, os teus gentios, até os incrédulos faz desse jeito. Aí você está falando assim, não, eu sou crente porque eu cumprimentei aquela pessoa que eu gosto. Irmãos, até o ruim de coração cumprimenta quem ele gosta. Tem alguém aí? Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ele está falando o seguinte, seja perfeito. Pastor, mas eu não sou perfeito. Desculpa, irmão,
me perdoe usar esse termo, é um termo popular que muita gente usa aí. Desculpa de aleijado é a muleta. Eu não sou perfeito. Eu sei que você não é, eu também não sou, ninguém é perfeito, mas só que eu e você não podemos nos contentar com a imperfeição. Eu vou morrer tentando ser perfeito. É Jesus que está falando aqui, ó, seja perfeito, como é perfeito o Pai que te chamou. Amém, irmãos? Irmãos, eu não cheguei nem na metade ainda. Eu vou correr aqui, amém? Aí, irmãos, chega no capítulo 6, ele começa a falar sobre ajudar os necessitados. Quem quer viver a cultura do reino de Deus, tem que ter um coração voluntário a ajudar quem precisa. E ajudar quem precisa, irmão, não é só o coitadinho não, que às vezes está, sim, ajudar o necessitado, mas ajudar quem lhe pede. Nós temos que ter um coração voluntário. Irmãos, nós que queremos viver a vontade de Deus, tem filho de Deus aqui? Se nós queremos viver a vontade de Deus, ser chamados filhos de Deus, o nosso comportamento tem que ser diferente, não pode ser igual. As pessoas têm que olhar para a gente, ai pastor, mas os outros vão achar que a gente é bobo. Deixa os outros te chamar de bobo. Se você souber quem você é em Deus, irmãos, acabou, é suficiente. Se alguém te chamar de louco, irmãos, a Bíblia fala que a fé realmente é loucura. Ai pastor, mas eu tenho que ser bonzinho? Tem. Eu não estou falando que você não vai errar, que um dia você não vai ficar irado. Você pode até irar, mas a Bíblia fala que você não pode pecar. O reino de Deus até permite a gente irar, mas não permite a gente pecar. E aí a gente ira e fala, não sou perfeito. Então, irmãos, nós temos que ser bons. E como diz aqui o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos que ser pessoas, eu vou usar esse termo, caridosas, amorosas, voluntárias, bondosas. Posso ouvir um amém? Depois do versículo 5 até o versículo 14, ele nos ensina sobre oração. Para eu viver a cultura do céu, irmãos, eu tenho que ter uma vida de oração. Nós estamos falando de fé, amém? Nós não estamos falando de vista, nós estamos falando de fé. Eu falei o primeiro pilar, eu não fui pautando aqui porque tem muita coisa, é viver de fé. O segundo, se arrepender. Nós temos que ser voluntários, nós temos que mudar. O terceiro, ter uma conversão. Mudar, ser a diferença. Depois ter uma vida de oração, que aqui é a oração do Pai Nosso, do versículo 4 até o versículo 14. A oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração modelo, não sei como você quer titular ela. E aqui é uma das coisas que pega muito. Um coração disposto a perdoar. Versículo 14 e 15. Esse eu quero ler. Mateus 6, 14 e 15. Um coração voluntário a perdoar. Você pode responder isso comigo? Fala assim, você pode falar assim comigo? Se eu quero viver a cultura do céu, eu tenho que ter um coração disposto a perdoar. É fácil, irmão? É fácil? Mas se eu quero viver a cultura do céu, sendo fácil ou sendo difícil, irmão, chupa essa manga. Sendo fácil ou sendo difícil, perdoe.
pode levar, pode ser um processo, mas se eu quero viver o reino dos céus, eu tenho que pedir perdão. Coloquei algo no Facebook essa semana que eu li, que diz assim, ó: aquele que pede perdão primeiro é o mais corajoso. Aquele que perdoa é o mais forte. Aquele que esquece é o mais feliz. Irmão, para de ficar guardando. O teu coração não é lata de lixo para você ficar guardando. O teu coração não é um poço de imundícia para você ficar guardando coisa ruim. Libera perdão, perdoa e vai ser feliz. Vida que segue, vamos para frente. Como dizia um amigo da minha família, vamos andando que o mundo é grande. Ouviu um glória a Deus aí? Porque olha aqui que fala o versículo 14 e o 15: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quem quer ser perdoado por Deus aqui? Irmão, não adianta, você só vai perdoar, Deus só vai te perdoar se você liberar perdão. A cultura do céu, irmãos, é algo recíproco. Aquilo que eu quero receber, eu só vou receber se eu estiver disposto a dar. Quero que você grava isso. No reino dos céus, você só recebe se você estiver disposto a dar. Eu vou falar mais uma vez. Isso é uma cultura do reino. Muita gente coloca como a lei da semeadura. Você já ouviu falar sobre isso? Você só recebe aquilo que você está disposto a dar. É um princípio do reino, irmãos. Você vai receber tudo de Deus que você estiver, se você estiver disposto a dar tudo. Você quer receber a bondade de Deus? Doa bondade. Você quer receber? Tem muita gente que ora pedindo dinheiro para Deus, né? Mas a pessoa não oferta, não dizima, não ajuda nenhum necessitado, não dá dinheiro para ninguém. Irmãos, não adianta, você só vai receber aquilo que você dá. Fala assim comigo: dar, D-A-R, dar. Sabe o que separa, como eu pedi para você soletrar? D-A-R, dar, dom, D, dom, A, adquirir, R, riquezas. Dar é um dom para você adquirir as riquezas. Se eu quero receber perdão, irmãos, eu tenho que ter um coração voluntário a perdoar. Vamos continuar aqui. Versículo 16 aqui até o versículo 18, falando sobre jejum. Jesus ensina sobre oração. A hora que ele acaba de oração, ele fala sobre jejum. Irmãos, nós temos que jejuar também. Amém? Vamos continuar aqui. Depois do versículo, irmãos, do versículo 19 até o versículo 34, ele fala sobre confiarmos em Deus completamente. Porque aqui ele começa a falar, irmãos, a partir do versículo 19, ele fala sobre não juntar tesouros na terra. Ele está falando sobre ganância. A gente precisa guardar o nosso coração, porque talvez a busca de ter as coisas, a gente perde Deus de vista, vamos dizer assim. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntam tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Irmãos, a nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. Então eu vou juntar tesouros no céu, porque eu sei que tudo aquilo que eu colocar no céu, ninguém rouba. Simplificando esse texto,
Ele fala assim, ó, porque ali é onde está o teu tesouro, ali também está o teu. Se você juntar tesouro na terra, irmão, o teu tesouro vai estar na terra. Agora, se você juntar tesouro no céu, o teu coração vai estar no céu, vai estar na vontade de Deus. E isso é viver a cultura. Aí, irmãos, aí até o versículo 34, né, que eu falei, mas aí tem uma divisão no versículo, a partir do versículo 25, ele começa a falar sobre confiar em Deus a tal ponto de não se preocupar com o dia de amanhã, não se preocupar com a comida, não se preocupar com a roupa. Aí você fala assim, pastor, eu vou virar um hippie. Não, não é virar um hippie. O que eu estou falando é, eu confio tanto em Deus, que a minha segurança não está naquilo que eu tenho, a minha segurança está em quem eu sou, e eu sou filho de Deus. E aqui Jesus ele faz uma comparação, ele compara o ser humano com os animais, com as aves, e depois ele compara com as plantas. Ele fala assim, ó, olha as aves dos céus, elas não plantam, elas não guardam em celeiros, e o Pai Celestial alimenta elas. Aí Jesus ele fala, vocês não são muito mais importantes do que elas? Deus ele faz um padrão aqui, a raça humana é prioridade, os animais vêm depois, nós somos mais importantes que os animais. E se Deus cuida dos animais, você acha que Deus não vai cuidar da gente? Aí ele faz outra escala de prioridade, ele olha e fala, olha para os lírios do campo. Irmãos, ele comparou os lírios do campo com Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e eles de manhã nasce, de tarde já morreu. Você acha que Deus não vai cuidar da gente? Viver a cultura do céu é confiar em Deus. Tem alguém que confia em Deus aqui? Irmãos, e aqui eu vou para a gente encerrar, porque já faz 50 minutos que eu estou falando. Ficou o capítulo 7 para trás, mas aqui fala sobre o julgamento ao próximo, você ficar condenando os outros, apontando para os outros. Tome cuidado, antes de você falar do defeito do olho, olha para você, antes de você falar da trave do olho dos outros, antes de você falar do cisco do olho dos outros, vê se o teu não está com uma trave. Antes de você falar do defeito dos outros, olha para os seus. Depois ele fala sobre a persistência na oração, aquele que bate recebe, aquele que pede, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate se abre. Vocês sendo maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial que está no céu, se vocês pedirem, Ele vos dará o Espírito Santo. Então nós temos que perseverar em oração, amém? E aí do versículo 13, ele fala sobre a porta estreita, saber ter um posicionamento na nossa vida, saber onde nós queremos entrar. E do versículo 15 até o versículo 23, ele fala que só conhece a árvore pelos frutos. Testemunho, nós temos que ter bons testemunhos. E aí eu encerro, ele fala sobre o prudente e o insensato. Aquele que quer viver a cultura do céu, a vida dele é pautada na palavra de Deus. Ele fala sobre os dois alicerces. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vou comparar ele a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como um homem insensato, construiu a casa sobre a areia. Aí a Bíblia fala que o vento, a tempestade veio sobre as duas casas, tanto a que estava construída sobre a rocha, quanto estava construída sobre a areia. O tempo bom e o tempo mau vem sobre os justos e sobre os injustos. Até quem é uma pessoa boa, irmão, vai passar por um momento difícil, mas se você estiver alicerçado sobre a rocha, pode vir o tempo difícil. O mundo pode vir quente. Você fala, pode vir quente, que eu estou fervendo, eu estou cheio da presença de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém aí? Porque eu tenho um fundamento, a minha casa está sobre a rocha. Eu estou vivendo mediante a palavra de Deus, não é qualquer coisa que me derruba. Eu vou sair da igreja porque fulano fez tal coisa, então você nunca esteve aqui por causa de Jesus.
Não, eu não vou fazer isso porque fulano fez aquilo. Então você não está fazendo para Deus, você está fazendo para mostrar para fulano. A cultura do reino de Deus, irmãos, é eu ter o entendimento, nós temos o entendimento de tudo aquilo que eu faço é para beneficiar o outro, mesmo ele não merecendo. Porque aquilo que Deus fez por mim e por você, nós não merecíamos, e Ele fez. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar de pé? Quem vai ler depois Mateus capítulo 5, 6 e 7? E você leia com esse entendimento: o reino dos céus. Amém? Feche seus olhos aí, irmão. Feche seus olhos aí, irmã. Você está na casa do teu pai, que também é o teu rei. E nós vamos viver o reino dos céus. E eu gostaria de orar junto com você. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Te agradecemos por essa palavra de direcionamento ao nosso coração. Senhor, nos ensina a viver o teu reino, nos ensina a viver a tua vontade, nos ensina a caminhar na tua direção. Que os nossos olhos não estejam voltados para as coisas terrenas, mas que os nossos olhos estejam voltados para as coisas celestiais. Que o nosso coração, Senhor, tenha o desejo de viver a tua vontade. Nós queremos falar de peito aberto, de consciência tranquila. Queremos declarar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Queremos declarar de corpo e alma, de consciência tranquila: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós queremos viver o teu reino na terra de uma maneira tão viva, Senhor, de uma maneira tão real, que as curas vão se manifestar, porque nós estamos vivendo a tua vontade, e não é porque alguém pôs a mão, é porque o teu reino está sendo real no nosso meio. Por isso nós oramos neste momento: venha o teu reino e manda embora toda a pandemia. Venha o teu reino e manda embora toda doença. Venha o teu reino e manda embora toda hipocrisia. Venha o teu reino e manda embora toda mentira. Estabeleça a tua verdade, estabeleça o teu domínio, estabeleça, Senhor, a tua glória, a tua pureza e a tua santidade em nossos corações. Pois bendito tu és para sempre, e adorado é o teu reino. Adorado é o Senhor, e bendito seja o teu nome. A ti toda a honra, a ti toda a glória. Muito obrigado. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Quem tá feliz aí? Irmãos, pode se sentar um minutinho. Quero orar pelos dízimos, pelas ofertas. Já vamos encerrar a live já. Você que está nos assistindo na live, que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser frequentar, vir aos nossos cultos, cultuar a Deus com a gente, Rua Nelvo Facchini, número 481, no Nato Vetorazzo, às terças e às quintas, às 20 horas, sábado, culto dos jovens, às 20 horas, quarta-feira, 15 horas, tarde com Cristo, e no domingo, em 3 horários, às 9, às 17 e às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ficar em paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, irmão?